Graça e paz sobre tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus e de nosso Pai, onde realizamos o verdadeiro testemunho. Esse é um aspecto muito importante que precisamos entender e compreender. Todo o processo de espalhar do Evangelho, ele começa sempre em casa, na família, depois na cidade, ou seja, primeiramente no bairro, os amigos, cidade, e aí para as cidades vizinhas e assim vai. E nós precisamos entender que sempre foi isso que Jesus falou e ensinou, e depois os discípulos fizeram o mesmo. Então lá em Lucas, no capítulo 8, do 38 e 39, podemos ler a seguinte coisa, logo depois de ter liberto aquele endemoniado de Gerazeno, que diz que quer ir com Jesus, mas o que ele responde? O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo, volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. O que nós precisamos entender, este é o aspecto extremamente importante. Nosso testemunho, o impacto que Deus provoca em nossas vidas, devemos e temos que começar primeiramente em nossa casa, pois é lá que a verdadeira transformação será revelada, será mostrada, será visível às pessoas, porque são pessoas que nos conhecem aonde não pode existir e aonde não existe qualquer mentira, qualquer possibilidade de mentirmos, pois nos conhecem. Sabemos quem somos, sabemos a maneira como nós reagimos diante das situações. Por isso é importante entendermos isso, que o verdadeiro testemunho começa sempre em casa. Depois ele se estende para as pessoas que nos conhecem, para os nossos amigos, nossos vizinhos, e assim vai estendendo, ampliando, à medida que nós vamos ampliando o nosso foco, leque de amizade. A gente precisa entender isso. O verdadeiro testemunho se dá não muito pelas palavras que proferimos. As palavras ajudam, sem chama de dúvida, e isso é importante entender. Precisamos falar. Mas mais do que falar, precisamos entender que o testemunho efetivo ele acontece pela maneira como nós vivemos, como nós agimos e reagimos diante das pessoas. Precisamos conhecer a Deus, conhecer da sua vontade, do seu querer, e à medida que progredimos neste processo de conhecer Deus, sua vontade, não só desenvolvemos com temor e tremor a nossa salvação, mas passamos a revelar mais e mais Cristo através de nossas vidas. Somos chamados por um processo de santificação para a expressão de Cristo. Nós santificamos não para que nós nos aproximemos de Deus, mas para que Ele seja visto em nós. Esse é o aspecto importante que a gente precisa entender. Por isso, a determinação de Jesus quanto àquele endemoniado dos Gerazenos é importante entendermos. Devemos sempre testemunhar em nossas casas, para as nossas famílias, se somos casados para esposa e filhos ou para o marido e filhos. Isso é extremamente importante. Depois os pais, primos, todos essa parentela. É extremamente importante que conheçam o amor de Deus, conheçam a vontade de Deus e que possam compreender essa vontade na plenitude. Qual a melhor forma de fazermos isso? Expressando isso, expressando as virtudes de Deus através das nossas ações, não somente das nossas palavras. De que adianta falar que Deus é amor, que Deus ama, que Jesus ama, se nós continuamos a agir como pessoas naturais, se somos egoístas e se não expressamos esse amor nos nossos atos para com as pessoas? A gente precisa entender isso, nós precisamos crescer nisso, amadurecer, compreender a vontade de Deus, sermos instrumento dessa vontade, crescendo, amadurecendo, compreendendo o querer e o desejo de Deus para as nossas vidas. A gente precisa entender isso. Essa é a maneira de Deus agir.
Esse é o processo de Deus para que, através de nós, pessoas possam ser alcançadas. Por isso, nosso testemunho é extremamente importante, pois agirmos como Cristo é o que revela Cristo ao mundo. E a gente precisa crescer nisso, amadurecer nesse entendimento e ser expressão da vontade do Pai, do seu amor, ou seja, expressar as virtudes de Deus. Por isso é importante nós começarmos o nosso testemunho daqueles que estão próximos de nós. E à medida que a gente vai estendendo no trabalho, além da própria cidade, o testemunho deixa de ter tanta eficácia, a não ser que convivam conosco. Mas a gente precisa crescer, amadurecer, compreender a vontade de Deus. Compreender o seu querer e sermos expressão, pois é dessa maneira que o reino de Deus cresce, é dessa maneira que Deus é conhecido e revelado em nossas vidas. Que a gente possa crescer, amadurecer, compreender a vontade do Pai, sermos instrumento dessa vontade neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.